Olá, conversaremos agora sobre a composição do custo com mão de obra. Essa nossa conversa vale tanto para a mão de obra entendida como direta, aquela especificamente associada lá ao objeto de custeio, tanto para a mão de obra indireta, quer dizer, não identificada de forma objetiva, e seja essa mão de obra componente de custo ou componente de despesa, quer dizer, em linhas gerais, o objetivo da nossa conversa é bastante amplo. É entender a composição do custo com mão de obra, independentemente aí onde essa mão de obra esteja. O nosso objetivo da presente conversa, então, compreender a composição do custo, quer dizer, a ideia é tentar entender o ônus total associado à mão de obra direta, quer dizer, mesmo a despesa, quer dizer, vale o que nós vamos ver, entendendo que, na verdade, essa incorporação do ônus, ela precisa levar em consideração o efeito de encargos e benefícios além do salário. Então, esse ônus, ele recebe a incorporação de salários, encargos e benefícios. Se vamos entender a incorporação de encargos e benefícios, precisamos compreender que esse ônus associado à mão de obra direta vai muito além do salário. E aí existe um ditado que diz que no Brasil o trabalhador ganha pouco e custa caro. Então, como é que pode ganhar pouco e custa caro? Exatamente o objetivo aí da nossa conversa que é tentar entender esse efeito de encargos e benefícios sobre folha, quer dizer, tentando entender que essa composição de custo-despesa com mão de obra, ela precisa ir além do salário. Se vamos então entender os efeitos de encargos e benefícios na composição do ônus da mão de obra, aí podemos partir de duas bases. Uma base de um salário mensalista, onde dentro desse salário já existem descansos semanais remunerados, eventuais feriados e faltas aí considerados, veremos já já. Mas podemos partir de um caso primário, que é um caso que permite isolar de forma mais clara o efeito de encargos e benefícios em relação ao salário, que é no caso do salário por hora. Algumas categorias profissionais podem ter salários estipulados por hora, exemplo de professores. Então, nesse caso, podemos partir de uma chamada semana não inglesa, quer dizer, uma semana onde o funcionário trabalharia segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, quer dizer, trabalharia 6 dias, sem uma compensação administrativa aí dos sábados. Assumindo uma jornada de 44 horas semanais, então, se ele trabalhar a mesma jornada em cada um dos 6 dias, teremos então uma jornada diária de 44 horas na semana, dividido por 6 dias semanais, de 7,33 horas por dia ou de 7 horas e 20 minutos por dia. Então, seria essa a jornada diária dele. E precisamos assumir uma remuneração para esse exemplo. E na matemática existem dois números que facilitam muito as contas. O número 1, que é muito pequenininho, e o número 100. Então podemos assumir, nesse caso didático, um salário de 100 por hora. Qual é o nosso objetivo com isso? Bom, o nosso objetivo com isso é entender que 100 é o salário por hora. O que nós precisamos então entender é o ônus total com a mão de obra. E como o salário base é 100, no momento que façamos a compreensão desse ônus total com a mão de obra, quer dizer, qualquer variação, né, o ônus subtraído de 100, essa variação vai ser o próprio acréscimo percentual que precisamos então considerar sobre o salário para poder compor o ônus total com a mão de obra, se essa mão de obra for produtiva, quer dizer, o custo total com a mão de obra. Então é esse o raciocínio que, em linhas gerais, vamos seguir. Então, para isso, qual é o nosso raciocínio? Vamos considerar um ano, vamos compor o ônus total dele ao longo de um ano, quer dizer, imaginando que ele seja um funcionário produtivo, o custo total dele ao longo de um ano. E uma vez apurado esse custo total ao longo do ano, podemos dividir pela quantidade de horas efetivamente trabalhadas no ano, e a partir daí teremos o custo total por hora trabalhada. Então, em um ano não bissexto, ele teria então 365 dias.
Só que ele vai ganhar, de acordo com as normas trabalhistas brasileiras, pelos 365 dias, mas ele vai ganhar o 13º, e lembrando que em uma parte desses dias que são as férias, ele vai ter mais um terço de férias. Então é como se ele tivesse, o ano tivesse 365 dias, só que ele vai ganhar mais 30 do 13º, mais um terço, mais 10, então o ano tem 365 dias. Ele vai ganhar por 405. Então daqui eu já vejo o efeito aí de encargos e benefícios. Só que quando eu vou tentar entender quantos dias de fato ele vai trabalhar, aí eu vou precisar então ter que fazer uma série de considerações. Primeiro, eu vou ter que abater os domingos, os repousos semanais remunerados. Em um ano existem 52 domingos. Se eu divido 365 por 7 dias na semana, eu vou achar os 52 domingos do ano. Só que desses 52, 4 estão dentro das férias. Então, repouso semanal remunerado de fato seriam 48. Como eu falei, em férias, tiro 30 dias de férias e chego à conclusão. Além das férias, vamos considerar aí feriados e faltas abonadas. Aí eu estou assumindo 12 para o ano. Então, o que é que vai acontecer? O ano tem 365 dias, ele vai receber por 405, mas efetivamente ele vai trabalhar 275. Como ele trabalharia 7,33 horas por dia, ao multiplicar 7,33 horas por dia pela quantidade de dias trabalhados, eu chego à conclusão, então, que esse nosso exemplo, ele trabalharia 2.016 horas por ano. Como nós assumimos uma remuneração de 100 por hora, aí então começamos a entender. Ele vai ganhar por 405, vai trabalhar por 275 dias, que equivale a 2.016 horas, e se eu assumo o salário por hora de 100, eu vou ter a composição então dos 201 mil aí por ano a título de salário. Que é exatamente isso que eu vou fazer. Então, salário 275 a 7,33 a 100 por hora. Então, eu vou chegar à conclusão de que a título de salário no ano, ele alcançaria o total de 201.666. E aí eu vou compondo as informações que eu tenho. Repouso semanais, 48 dias, 7,33 horas por dia, 100 por hora. Então, no ano, a título de repouso semanal, ele receberia mais 35.200. Férias, 30 dias, 7,33, 100 mais 22 mil. Se eu falo em férias, aí eu tenho que lembrar o acréscimo constitucional de um terço, que daria então mais 7.333, e ainda tem a figura do 13º salário. Então 30, 7,33 a 100, mais 22 mil. Daqui eu já começo a perceber uma... e além disso, ainda tenho feriados e faltas abonadas, que assumimos 12 no ano, 7,33, 100, que daria mais 8.800. E aqui eu consigo, então, perceber já um impacto. Por quê? Porque o salário base que a gente está considerando no ano seria 201.666,67. Mas se eu incorporo repousos semanais, feriados, férias, 13º, feriados e faltas, nessa conta que eu estou fazendo, eu já estou alcançando aqui, ainda no subtotal parcial, o valor de quase 300. Então, se eu faço uma comparação, eu já estou vendo que já temos aqui um acréscimo de quase 50% e ainda numa consideração parcial, porque sobre essa soma ainda incidirão outros percentuais que veremos já já. Então, o que é que eu começo a perceber? Ganhar pouco e custar caro. Quer dizer, na verdade, a composição do custo ela vai muito além do salário. Porque ainda em relação a essa soma, eu vou ter que fazer novas considerações, já que novos acréscimos existirão. Porque outros percentuais precisarão ser considerados, a exemplo do recolhimento para o INSS da ordem de 20%, o recolhimento para o FGTS da ordem de 8%, a multa incidente
no caso de uma demissão, sobre o saldo do FGTS. Então, essa multa é de 50%, o trabalhador recebe 40%, mas o recolhimento é de 50%. Logo, 50% sobre 8 resulta em 4%. E mais outras contribuições que são imputadas sobre folha, seguro acidente de trabalho, salário educação, contribuições ao Sistema S, INCRA, SEBRAE. E aí, no final das contas, sobre aquela tabela anterior, eu vou ter que considerar mais um acréscimo de 41% para poder fazer face aos percentuais aqui destacados. Assim, o valor do custo do ônus total com mão de obra será substancialmente alterado. Assim, construindo uma síntese das informações que temos, verificaremos então que, nesse caso, exemplo, partimos de um salário base de 100 por hora e assumindo um volume de horas trabalhado no ano de 2016,67, o que é que teremos? Teremos que o subtotal anual anterior era de 297 mil, só que acrescendo os 41% incidentes, quer dizer, 41 de 297 dá 121, se eu passo a régua e somo, eu chegaria então um total anual de 418.770. Esse total anual reflete o ônus com a mão de obra. Como são 2.016 horas trabalhadas no ano, se eu divido 418 por 2.016, aí eu chego então nesse custo por hora com o funcionário de 207. Como o salário base era 100 e eu cheguei num custo de 207, isso aqui está indicando que nessa conta didática simplificada que eu estou fazendo, eu vou ter um acréscimo de 107,65%. Quer dizer, sobre o salário por hora, para compor o ônus total da mão de obra, eu teria que efetuar esse acréscimo de 107,65%. E enfatizando, é uma conta didática, uma conta simplificada. Já já veremos um exemplo real. Se por outro lado eu parto de uma outra base, não a base do salário por hora, mas o salário por mês, aí eu preciso lembrar que esse salário por mês não representa de fato o valor associado ao esforço laboral, já que já existem aqui dentro benefícios como descanso semanal remunerado, feriados aí, faltas abonadas. Então, nesse caso, vamos partir da consideração de que temos um salário mensal da ordem de 100. A lógica é a mesma. Se o salário mensal é 100, eu vou querer entender qual é o custo mensal e, a partir daí, verificar qual é o impacto percentual, a variação percentual em cima disso. Então, temos que, esse caso, o cidadão vai trabalhar 11 meses a um salário de 100, vai receber por ano 1.100. Vamos ter que considerar um mês de férias, um terço de férias, e mais o 13º salário. Logo, o salário mensal é 100, no ano ele faria jus, por essas contas aí que fizemos, uma conta parcial, a 1.333,33. Considerando o mesmo percentual aproximado aí de contribuições, de 41%, 41% de 1.133 vai ser 546, logo, o ônus total anual vai ser, então, de 1.880. Ora, o salário mensal é 100, 12 meses no ano seria 1.200. Apuramos 1.880, quer dizer, apuramos um valor superior. Por quê? Porque precisamos incorporar o efeito completo de encargos e benefícios sobre salários. Considerando que são 11 os meses efetivamente trabalhados, então se eu divido 1.880 por 11, aí eu chego num custo mensal por mês trabalhado de 170,91. Logo, a variação percentual seria de aproximadamente aí 71%. Quer dizer, um aumento percentual considerando um salário base mensal, que é uma base amortecida, já que
essencialmente benefícios estão sendo aí considerados nessa base. Como essa é uma conta didática, quer dizer, nem todos os efeitos talvez estejam sendo muito bem dimensionados. Se quisermos então entender na prática, algumas associações empresariais trazem esse cálculo específico aí para o segmento em que atuam. Então, partindo para uma análise real, possivelmente outras considerações, como aviso prévio, eventuais afastamentos, capacitações, EPIs, benefícios de alimentação, saúde, transporte ou outros, precisariam ser incorporados, o que acaba fazendo com que esse acréscimo, esse percentual a ser acrescido à remuneração base para compor o custo, ele seja ainda maior. Há algum tempo atrás, a Associação Brasileira de Engenharia Industrial, lá no seu site, divulgava para as empresas do segmento, quer dizer, quais deveriam ser então os encargos sociais entendidos por ela na composição de custo de mão de obra. E a título ilustrativo, se vamos então entender essa tabela, verificaremos que os percentuais são maiores que esses nossos, calculados didaticamente. Então, a título ilustrativo, enquanto num cálculo didático para o salário por hora, quer dizer, de horistas, nós encontramos um cálculo didático de aproximadamente 108%, a ABM está apresentando lá a informação de que o percentual a ser considerado pelas empresas do segmento seria de 138%, porque tem uma série de outros efeitos que foram abstraídos por nós nesse cálculo didático. Sob o ponto de vista dos mensalistas, quer dizer que nós consideramos mais ou menos 71%, quer dizer, a BEM está considerando 85% também da mesma forma, quer dizer, considerando aí outros efeitos que nós abstraímos nessa explicação didática. Assim, apresentando aí a composição dos ônus com mão de obra, né, partindo do salário para chegar no ônus total, esperamos ter alcançado o objetivo pretendido, que era entender a composição do custo com mão de obra, seja ela horista ou mensalista, incorporando encargos e benefícios. Bons estudos!